Cirurgia robótica, menos invasiva, segura e a recuperação é bem mais rápida. Eu sou a Keila Lima, você está comigo aqui no Doutor TV, já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você receba todos os dias os nossos vídeos novos. Sobre esse assunto que eu te falei, nós vamos conversar com o Dr. Fernando Furlan, que é cirurgião do aparelho digestivo e um expert na cirurgia robótica. Doutor, muito obrigada por você estar aqui conosco. E eu acho importante, doutor, que nós já comecemos essa conversa falando um pouquinho da diferença da cirurgia tradicional para a cirurgia robótica. Olá, Keila. Eu que agradeço em falar de um tema que eu gosto tanto. E quando a gente fala de cirurgia robótica, a gente entra no rol das cirurgias minimamente invasivas. Certo. Por que eu comecei a falar isso? Porque isso já é a principal diferença entre a cirurgia tradicional e a cirurgia robótica. A cirurgia tradicional é aquela que a gente faz por cortes. Para acessar o lugar que a gente vai operar, o tórax ou o abdômen, a gente faz um corte, que é um corte mais extenso, ele é doloroso, ele causa alguns problemas. Na cirurgia minimamente invasiva, a gente passa alguns portaizinhos que são com pequenos furos na cavidade abdominal, por exemplo, no aparelho digestivo. E por esses pequenos furos entram câmeras e pinças que nós vamos operar o paciente através delas. Então, ela é minimamente invasiva porque ela usa pequenos furinhos para entrar na cavidade. Doutor, uma cirurgia como essa, eu posso fazer em várias partes do corpo, não só especificamente no aparelho digestivo, por vários problemas? Com certeza. Hoje, cirurgia minimamente invasiva existe desde o joelho, com aquelas artroscopias, mas a robótica mesmo é usada bastante para o aparelho digestivo e para o tórax. Sim. Hoje, o maior crescimento, inclusive, do uso da cirurgia robótica é na cirurgia do aparelho digestivo, que houve um aumento de 14,5% das cirurgias do aparelho digestivo só nos últimos anos. Doutor, quando nós falamos do aparelho digestivo, que tipo de problemas são? Vamos lá, a cirurgia robótica ela pode ser usada para todos os tumores do aparelho digestivo, por exemplo, câncer gástrico, câncer de intestino, é muito usado também para cirurgia urológica, tá? Para tumores de próstata ou para retirada da próstata, foi inclusive o carro-chefe aí do uso do robô. Mas tem crescido bastante no aparelho digestivo. Cirurgias da obesidade, pacientes com mais complicação, super obesos, que é mais difícil a cirurgia por causa da quantidade de gordura intraabdominal, a gente pode usar. Cirurgias do esôfago, que você usa o abdômen e o tórax para operar, a gente pode usar o robô. E várias cirurgias do tórax, como cirurgias pulmonares, também pode ser utilizada a cirurgia robótica. Agora, doutor, existem contraindicações? Hoje, as contraindicações para todas essas cirurgias são pacientes muito graves. Pacientes em que o coração não aguenta uma queda de pressão muito grande, porque a gente precisa encher a cavidade abdominal de ar para que ela se expanda e a gente tenha um local de trabalho mais adequado. Quando você enche muito de ar, volta menos sangue para o coração. Então, o coração tem que estar apto para aguentar essa queda de pressão. Então, não são todos os pacientes que são elegíveis para esse procedimento. Mas, normalmente, a avaliação é muito bem feita antes da cirurgia. É justamente isso que eu ia te perguntar. A pessoa apresenta um problema como esse, tumores, como você falou, é feita toda uma anamnese para ver se realmente existe a possibilidade de utilizar essa técnica, que é inovadora, né, doutor? Porque, com certeza, a recuperação deve ser muito mais rápida. Exatamente, isso é fundamental, né? Primeiro, toda a cirurgia é feita uma avaliação pré-anestésica e pré-cirúrgica antes. E aí a gente pode indicar a melhor técnica para o paciente, mas com certeza um dos grandes benefícios é a recuperação. Da cirurgia robótica, a gente consegue tirar grandes benefícios, primeiro que diminui bastante a dor, né? Como a gente não faz cortes longos, são cortes pequenos, o paciente tem muito menos dor no pós-operatório, tem menos desconforto, é uma cirurgia muito mais precisa. Porque quando eu falo com vocês aqui na televisão, a gente vê uma imagem que a gente tem noção de profundidade, mas é uma imagem em 2 dimensões. Certo. Quando a gente faz a cirurgia robótica, o cirurgião tem uma imagem em 3 dimensões. É como se você estivesse vendo um cinema 3D. Você consegue ver com mais precisão tudo. Então a cirurgia é muito precisa, né? Além do que, já foi visto que diminui a quantidade de sangramento. Em cirurgias de tumores, ela consegue dissecar muito melhor os tumores, os linfonodos, né? Linfonodos que são os gânglios em volta do tumor que precisam ser retirados. Então, como a cirurgia é bem
precisa, você consegue tirar muito bem esses linfonodos, então ela traz bastante benefício para o paciente. Tem que lembrar que não só a alta mais rápida do hospital, que isso acontece com a cirurgia minimamente invasiva, inclusive com a robótica, o paciente volta mais rápido para suas atividades. Isso é muito bom para todo mundo, né? Sem dúvida. É bom para o paciente, é bom para o sistema de saúde, que o paciente não fica muito tempo internado à toa, é bom para o empregador, porque o paciente volta a ter rendimento mais rápido, é bom para todo mundo. Doutor, mais duas coisas que eu quero te perguntar antes de nós encerrarmos. Crianças podem fazer esse tipo de cirurgia? Hoje em dia, os robôs são muito grandes, ainda não tem tanta precisão para cirurgia pediátrica. A cirurgia minimamente invasiva videolaparoscópica, sim, existe para crianças. O robô ainda não. O robô, a gente tem que lembrar que existe uma patente ainda, por isso que ele é muito caro. Então, nós temos poucos fabricantes no mercado. A patente está para ser quebrada e, a partir daí, muitos fabricantes vão entrar. Tem até alguns rumores de mini robôs mais compactos, e isso talvez traga pinças menores e aí adaptação para criança, que a gente tem que lembrar que é um corpo muito menor e muito menos espaço para a gente trabalhar, então tem que ser materiais muito delicados. Doutor, por conta da comorbidade que acontece muitas vezes na velhice, as pessoas mais idosas, da melhor idade principalmente, elas podem ser submetidas a esse tipo de cirurgia? Pensando em comorbidades, todos os pacientes que têm comorbidades que possam ser controladas podem sim usar a cirurgia independente da idade? Independente da idade e das doenças, desde que elas estejam bem controladas. Idosos podem usar bastante e obesos também, né? A gente tem que lembrar que os obesos também são pacientes que têm uma saúde muito lábil, assim como os idosos. Mas se a gente tiver uma boa indicação, sim, podemos usar. Inclusive porque os tumores são, a maioria das vezes, diagnosticados nos pacientes com idade um pouquinho mais avançada. E nós usamos muito bem para esses pacientes a cirurgia robótica. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Quero só lembrar você que está nos assistindo e também nos ouvindo, que todo procedimento, ele precede uma avaliação. Então, todos os contatos do Dr. Fernando Furlan estão aqui na descrição para você entrar em contato, ligar para ele, marcar a sua consulta e entender melhor o funcionamento desse tipo de cirurgia para que você seja beneficiado por ela. Nós vamos ficando por aqui, lembrando a você que você pode nos ouvir por todas as nossas plataformas digitais de áudio e todos os dias vídeo novo aqui no Doutor TV. Um beijo para você, até a próxima.